Os heróis mais poderosos da Marvel. Para esse vídeo eu vou levar em consideração o auge de cada personagem no MCU. Então podem ter personagens que atualmente ou estão mortos ou estão fracos, mas que no seu auge realmente eram muito poderosos. Não esquece de curtir o vídeo e comentar aqui qual é o herói mais poderoso da Marvel na sua opinião. Homem de Ferro. O Tony Stark não é exatamente a primeira pessoa que a gente pensa nos Vingadores mais poderosos, mas a sua inteligência em desenvolver a sua tecnologia sempre permitiu estar muito acima de pessoas comuns. Numa situação de vida ou morte, ele provavelmente daria conta de heróis como o Homem-Aranha, por exemplo. Tudo graças ao seu grande aparato tecnológico. E quando a gente chega, por exemplo, em Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita, onde tem uma armadura de nanotecnologia, que pode se moldar e projetar o que ele quiser, cara, ali ele tava muito apelão. Ele foi capaz de bater de frente com o próprio Thanos, o que já é um feito bem absurdo. Além de ser capaz de absorver a energia dos raios do Thor, também usar a armadura para roubar e ainda aguentar o poder das 6 joias do infinito juntas. Capitão América, com o Mjolnir. O Capitão sempre foi um combatente extremamente habilidoso, e isso somado ao soro do super soldado sempre o fez ficar acima da média em relação aos lutadores ou pessoas comuns do universo Marvel. Ele já participava de batalhas grandiosas e estava acostumado a enfrentar inimigos muito mais poderosos que ele, como o próprio Homem de Ferro e até mesmo o Ultron. E quando ele finalmente levantou o Mjolnir, ele ficou muito mais poderoso, ao ponto de bater de frente com o Thanos também. Usando o poder dos raios, unindo o poder do martelo com o do escudo, ele foi um dos poucos que realmente conseguiu ferir o Thanos, fazer ele sangrar, coisa que nem mesmo o Hulk chegou a conseguir. Visão. Infelizmente não existe muita coisa para falar sobre o Visão no MCU. A gente já sabe que ele é sim muito poderoso ao ponto de rivalizar com o próprio Ultron, tem muitas habilidades interessantes, conseguir aumentar ou diminuir a densidade corporal, tem força sobre-humana, tem um corpo praticamente indestrutível, entre várias aspas, obviamente. Lá em Guerra Civil ele foi o tanque do grupo do Homem de Ferro. E olha que lá tinha o Máquina de Combate, o Homem-Aranha e o próprio Homem de Ferro. Ele só não fica acima nessa lista, pois ele foi muito nerfado, pois os roteiristas não sabiam o que fazer com ele. Ou eles tiravam ele da luta, fingiam que não existia, ou eles nerfavam ele totalmente, ao ponto de ele levar uma surra de um personagem lá em Guerra Infinita que o próprio Capitão América dava conta. Shang-Chi. Treinado desde pequeno para ser um dos melhores lutadores do mundo, no MCU sem armas especiais ou sem grandes poderes, ele já era bem habilidoso, usando a sua técnica para conseguir lutar com pessoas muito mais poderosas que ele. E quando ele vai aprender a arte marcial dos deuses, então, ele fica tão habilidoso, mas tão habilidoso, que ele derrota o próprio pai que estava com os 10 anéis. Quando ele pega então os 10 anéis para ele, meu Deus, o bicho fica muito apelão. Ele ficou tão poderoso que derrotou aquele dragãozão gigantão demoníaco lá, no maior estilo Dragon Ball Z. Eu acho que ele daria conta sim de alguns personagens realmente poderosos da Marvel, como o Visão ou Homem de Ferro com nanotecnologia. Os Eternos. Assim, se a gente pôr eles como uma equipe, eles dariam pau a pau com os Vingadores facilmente. Mesmo aqueles que não são lutadores, ainda eram muito poderosos. Com exceção talvez da Ajak, que só sabe uns poderes de cura lá. A própria Cersei conseguia manipular matéria. O Gilgamesh era muito forte, tinha o Kingo que atirava umas bolinhas de energia lá muito louca. Mas os tanques mesmo eram Athena, que era uma lutadora extremamente habilidosa. Também temos a Makkari, que é a minha favorita do grupo inteiro, que é super veloz e muito habilidosa. Tem algumas das melhores cenas de velocidade do MCU inteiro. E também o Ikaris, que é o Superman do grupo. Ele tem super força, ele consegue voar e ainda tira raio dos olhos. Ele era tão poderoso que precisou de vários dos outros Eternos para conseguir dar conta dele. Se o grupo inteiro lutasse unido, eles dariam conta do Thanos, pelo menos sem as joias do infinito. Doutor Estranho. Uma das cenas mais marcantes do Doutor Estranho é quando ele usou a Joia do Tempo para conseguir manipular o Dormammu, o que mostra uma certa esperteza dele, mas ele sempre demonstrou que o seu poder ia muito além da Joia do Tempo. Desde o início, Stephen Strange teve grande aptidão para as artes místicas. Ele aprendia as coisas numa velocidade realmente impressionante, tanto que mesmo com poucos anos de experiência, ele já conseguiu bater de frente com o Thanos lá em Vingadores Guerra Infinita. E olha que o próprio Thanos estava com 4 Joias do Infinito, e o Doutor Estranho não usou a Joia do Tempo em momento nenhum, e mesmo assim conseguiu bater de frente com ele facilmente. Ele só perde um pouco a credibilidade porque os roteiristas também não sabem o que fazer com ele. Em Vingadores Ultimato tiveram que fazer ele recolher a aguinha para ele não ter que lutar contra o Thanos. E em Multiverso da Loucura tiveram que obrigar ele a ficar correndo da Wanda o filme inteiro. Beleza que naquele ponto eu acho que ele não conseguiria vencer ela, mas caramba, ele conseguiria dar uma cansada pelo menos. Capitã Marvel. Desde a sua estreia no MCU, a Carol Danvers foi reconhecida pelos roteiristas como um dos seres mais poderosos desse universo. O que incomodou muita gente porque ela mal tinha chegado e já falaram que ela era a Vingadora mais poderosa. Porém, independente disso ser discutível ou não, ela de fato era um ser realmente poderoso. Primeiro porque o poder dela deriva de uma joia do infinito.
igual da Wanda. Ela era tão poderosa que os Kree tiveram que conter os seus poderes, e já era que ela tava lutando do lado deles. Lá em Vingadores Ultimato, ela lutou de frente com Thanos e não recebeu nenhum arranhão, e olha que ela levou um golpe direto da Joia do Poder que matou o Ronan, quase matou os Guardiões da Galáxia e quase ferrou o braço do Thanos. E ela ainda leva uma cabeçada do Titã Louco e fica com cara de nem liguei. O seu feito mais recente foi mostrado em The Marvels, onde ela não só foi capaz de usar os seus poderes para apagar um sol, como também para reacender ele de volta. Você pode até não gostar da mulher, mas a bicha é poderosa. Thor Odinson, de Guerra Infinita. Desde o início do MCU, o Thor já era um ser realmente poderoso. Ele era tão poderoso que bateu de frente com o Hulk mais de uma vez, aguentou na pele a energia de uma estrela de nêutrons. Quando conseguiu o Stormbreaker, o Thor estava literalmente no seu auge, vencendo uma rajada de energia do Thanos usando as 6 joias do infinito e ainda quase matando ele. Além de em Vingadores Ultimato ele ter arrancado fora a cabeça do Thanos como quem passa manteiga no pão. O problema do Thor é que depois de ficar enchendo a cara lá em Vingadores Ultimato por 5 anos, ele não só ficou gordinho, como também enfraqueceu muito. Quando voltou a ficar fortão lá em Amor e Trovão, a gente não tem realmente informações se ele ficou mais poderoso ou não. Ao meu ver, ele ainda estava no mesmo nível de quando ele estava gordo em Ultimato. Se teve algum aumento de poder ou se ele estava no mesmo nível de Guerra Infinita, não só não foi dito, como não foi mostrado de forma prática em nenhum momento. Pra saber que nem para medir o poder do Thor o filme prestou. Porém, o título de herói mais poderoso não vai pro Thor, e sim pro Loki. Lá na segunda temporada de Loki, o deus da trapaça ganha o poder de viajar no tempo, o que o permitiu visitar diferentes épocas e momentos, tanto dos seus amigos quanto da história. Quando ele vai até o tear temporal para tentar salvar todo mundo, dá pra dizer que ele atingiu seu auge ao passar por milhares e milhares de anos de evolução de uma vez só. O fato é que os Asgardianos vão ficando mais poderosos conforme o tempo vai passando. Depois de tantos anos de evolução, o Loki não só se tornou um manipulador do tempo, ele se tornou o deus do tempo, conquistando enfim o seu glorioso propósito.